Igrejas podem apoiar candidatos políticos? Responderemos esta pergunta hoje no Dogmático. Será que é correto as igrejas apoiarem candidatos políticos? Convidá-los para participar do culto, chamá-los até à frente no momento da adoração e então dar a eles a palavra e dizer: este é o nosso candidato, é este em quem a igreja ABC vai votar neste ano? Será que isso é correto? Será que podemos fazer isso? O que será que a Bíblia pode nos dizer acerca desta prática tão comum em nossos dias? Primeiramente, é importante dizer que não, as igrejas não podem fazer isso porque a lei não permite. Existe uma lei, a lei de número 9.504, também amparada pela resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de número 23.610 do ano de 2019, que proíbe essa prática de pedir votos nas igrejas, de se valer então do grande público que as igrejas têm, de se valer do momento do culto para então apresentar um candidato e dizer: este é o nosso candidato, votem nele. Isso não é permitido por lei ser feito, é tratado como abuso do poder religioso. Uma igreja, ao fazer isso, então está infringindo uma lei, infringindo uma regra eleitoral. E com isso o candidato pode ser inclusive cassado, ainda que eleito pela maioria dos votos. Então tome muito cuidado. Não apenas uma prática que entristece a Deus por desviar o propósito de culto, mas também uma prática que é criminosa contra a lei dos homens. E nós já falamos muito aqui no Dogmático sobre isso. Devemos respeito à lei dos homens, conforme nos orienta a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo de número 13. Respeitar as autoridades que foram constituídas por Deus como ministros sobre as nossas vidas para o nosso bem. Mas eu quero que ainda nós consideremos algumas outras questões importantes quando falamos disso. Quando lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus nos diz assim: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A Escritura diz que a igreja deve ser coluna e baluarte da verdade. Significa dizer, então, que a verdade deve ser algo presente, real, e a igreja deve ser este sustentáculo do que é verdadeiro. Imagine, então, uma igreja apoiar um candidato mentiroso, falsário, que vai prometer um monte de coisas e, infelizmente, não cumprir. Mais adiante, desmoralizar a sua própria imagem e, consequentemente, da igreja que lhe apoiou. A igreja deve ser baluarte e coluna da verdade. Então, precisamos ter este compromisso de expor a verdade da Escritura, verdade absoluta, onde a gente tem plena certeza de que o que falarmos irá se cumprir. E esta certeza nós temos apenas, claro, da palavra de Deus, da Bíblia. Não há palavra de homem que nós possamos garantir, mas quando apresentamos a palavra de Deus e quando nos valemos do culto, da reunião pública para apresentar a palavra, então estamos sendo estes mensageiros, coluna e baluarte da verdade. A palavra de Deus também nos diz sobre nos associarmos com homens maus. O Salmo 94, verso 20, nos diz assim: pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal, tendo a lei por pretexto? Esta é uma pergunta para que nós pensemos. Será que é correto associar com o povo de Deus homens maus que vão se valer da lei, que vão se valer dos cargos públicos para fazer este mal que lhes cabe? Será que é correto misturarmos as coisas? Mas ainda um quarto problema a ser pensado e tratado aqui quando falamos deste tema: o propósito do culto. Infelizmente, as igrejas não apenas estão quebrando uma lei humana no que diz respeito a apoiar e declarar e como instituição pedir votos para algum candidato, como também ferem o momento de culto. Essas práticas geralmente acontecem durante o culto ao Senhor, o que é muito triste. Culto tem a ver com adoração a Deus. O nosso culto deve ser cristocêntrico, deve ser vertical, o povo de Deus adorando ao seu Deus. O culto tem o caráter importantíssimo de um diálogo onde o Senhor fala e a igreja responde. Quando nós trazemos, então, o meio político para dentro da igreja e interrompemos o culto, interrompemos a adoração, é como se nós quebrássemos esse diálogo e falássemos com Deus: Senhor, espera um pouco, o candidato tem que falar, algumas coisas precisam ser ditas que nos são aparentemente mais importantes do que a palavra do Senhor para conosco, do que este relacionamento nosso de culto com o Senhor. Isso é triste demais.
É como se nós, então, interrompêssemos algo tão belo, tão lindo deste diálogo e relacionamento de Deus com a sua igreja para trazer para este momento as conversas de políticos, nem sempre tão verdadeiras e cheias de más intenções. Pensemos então nisso. Claro que um pastor, um presbítero, um evangelista, um membro da igreja, tem aquele candidato em quem ele vai votar. Aliás, como cidadãos, nós já falamos aqui, precisamos sim pensar criticamente acerca da política, precisamos nos envolver, votar corretamente, precisamos estimular os nossos jovens para serem bons candidatos, treiná-los e capacitá-los para que eles sirvam bem à sociedade. Então, sim, na particularidade de cada indivíduo, membro de igreja, ele vai votar em alguém, ele vai declarar apoio na sua particularidade para algum candidato, mas fazer isso por meio da instituição, por meio da igreja, no momento do culto, isso não é correto, isso não é bíblico, isso não é coerente, além de ser ilegal. Pensemos nisso e usemos o culto ao Senhor, a igreja do Senhor, para a proclamação de um único que deve estar no poder, o Rei, o nosso Senhor, Jesus Cristo.